Simplicidade. Essa é a palavra-chave de hoje. O nosso estilo de viver evoluiu tanto desde uns anos pra cá que a gente deixou de apreciar as coisas pequenas da vida. Às vezes um pão com manteiga e um cafezinho é uma boa pedida. Às vezes um fim de semana na casa da avó é melhor pra sua cabeça do que uma viagem pro Caribe. E às vezes a gente tem que se lembrar que videogames deveriam ser divertidos e não um combustível pra briguinha no Twitter entre incels imbecis que querem te convencer que a giromba deles é muito grande porque jogam tal tipo de jogo. Por isso hoje eu quero levar vocês de volta ao passado, numa era de simplicidade. Esse é Masahiro Sakurai. Em 1989, aos seus 19 anos de idade, ele se juntou à HAL, uma desenvolvedora de jogos japonesa afiliada à Nintendo. Depois de uns anos trabalhando na HAL, Sakurai estava disposto a concretizar um desejo dela. Eles queriam desenvolver um jogo acessível que todo mundo pudesse aproveitar, um jogo que qualquer mongoloide com menos 3 de QI pudesse pegar e zerar a qualquer momento. O nosso grande japa então começou a trabalhar nos conceitos. Esse se trataria de uma plataforma de ação para o Game Boy, onde a forma de ataque principal do personagem seria absorver os inimigos para dentro da sua boca e cuspir eles em forma de estrelas. Visto a natureza de acessibilidade do jogo, Sakurai manteve em mente que o game design por trás dele teria de ser diferente do de costume na época. Eu já dissertei sobre isso no meu vídeo de Shovel Knight, mas como esse tópico é relevante aqui, eu vou voltar a falar dele de novo. Jogos naquela época eram muito limitados e costumavam ser desenvolvidos com uma dificuldade estúpida de alta em mente, para que assim demorassem o máximo possível para ser zerados. Porque graças às limitações de memória nos consoles, a quantidade de conteúdo que cada um deles podia segurar normalmente não rendia mais do que uma horinha de jogatina, e eles precisavam estender esse tempo de alguma maneira. No caso, tornando o jogo o mais difícil possível. Não era isso que a HAL e o Sakurai queriam. A proposta da vez era nadar contra essa corrente, ideia que foi muito bem recebida pelo Shigeru Miyamoto, diretor da Nintendo. Mas de que adianta ter um game acessível se ele não chama a atenção do povo? Por isso, Sakurai queria que o personagem principal fosse fofinho, na esperança de que fosse bem recebido pelo público. Ele precisava de um design que atendesse essa demanda, mas não tinha nada em mente até então. Durante o desenvolvimento, o design usado de esboço foi esse de bola, mas ele estava lá só para segurar as pontas até conseguirem pensar em um que servisse para substituir ele. No entanto, para surpresa de todos, o design redondo acabou cativando os desenvolvedores e combinou tanto que foi oficializado. A única coisa pai é que o nosso amiguinho aqui acabou ficando sem cor na capa. Sakurai queria que ele fosse rosa, enquanto o Miyamoto queria que ele fosse amarelo. Eventualmente a vontade do Sakurai se sobrepôs e o Kirby saiu rosa na capa japonesa do jogo. Já a galera aqui do ocidente ficou meio confusa e na capa americana acabaram deixando o Kirby que nem as grandes corporações ficam no dia 1º de julho. O nome Kirby foi escolhido em homenagem a um advogado da Nintendo of America que ajudou a empresa numa disputa judicial contra a Universal Studios. Kirby's Dream Land. Você sabe que um jogo é de Game Boy só de olhar pra ele. O Nintendinho já era o console de mesa com menos memória que um Tamagotchi de camelô. Agora imagina o Game Boy, que era basicamente uma versão ainda mais fraca dele. Para poder existir um console portátil numa época de tecnologia tão arcaica, a gente teve que abrir mão de muita coisa, uma delas sendo cores. O negócio era tão limitado que não conseguia nem exibir cor na tela. Por isso que sempre quando você vê uma gravação de um jogo desse console, ele parece um filme do Charlie Chaplin. E não vai pensando que isso deixava o funcionamento do Game Boy super leve, porque mesmo assim o bichão ainda precisava de 4 pilhas para funcionar. Maluco come que nem pedreiro. Bom, a gente tem que começar por algum lugar, né? Que tal a história? Sejam bem-vindos a Dreamland, ou em português, a Terra da Brisa. O lugar onde todos podem comer, passear, viver suas vidas em paz, na tranquilidade e, o mais importante, brisar. Um dia esse comédia aqui decide fazer uma pequena sapecagem. E se eu confiscasse toda a comida de Dreamland e deixasse o meu povo passando fome? E assim, o rei DDD rouba toda a comida da região e Kirby, descontente com a situação, faz o que qualquer amante de comida faria. Parte em direção ao castelo do rei para resolver as coisas no bom e velho diabo. Tarefa essa que não será difícil visto que o jogo tem apenas 4 fases. E não é culpa dos desenvolvedores, lembra do que eu falei antes. Com o que eles tinham de memória disponível para trabalhar, esse aqui foi o máximo que deu para fazer. Some a isso a dificuldade baixa e a primeira aventura do Kirby não chega a demorar muito mais do que 30 minutos. Você pode pegar isso aqui pra zerar a hora que quiser. Quando eles disseram que queriam que o jogo fosse acessível, eles não estavam de brincadeira.
Vamos dar uma olhada no que torna esse jogo tão fácil. A primeira delas fica bem óbvio no começo. O Kirby pode voar, tipo, infinitamente, zero limites. Voar sempre foi meio que objetivamente um poder quebrado em um jogo de plataforma, porque trivializa o tipo de desafio mais comum e importante em um jogo desse gênero. Mas em Kirby tá bem claro desde o princípio que o foco não é esse tipo de desafio. As fases são feitas para serem exploradas e divertidas, é um traço que está presente em cada jogo até os dias de hoje. E poder flutuar não tá ali só para servir de bengala. Algumas seções incentivam o jogador a voar e outras até tentam limitar, colocando teto, armadilhas no ar e inimigos no alto. A habilidade de absorver coisas e inimigos para cuspir eles que nem projéteis também é aprendida logo no começo. Essa é a sua única forma de ataque aqui, mas o que não falta é inimigo e bloco nas fases para você poder usar. De vez em quando aparece algum power-up ou item para te auxiliar, mas eles são temporários e situacionais. Temos uma bomba, um microfone que mata tudo na tela com uma melodia agradável, essa menta aqui que te permite voar e atirar, e esse curry que faz o Kirby cuspir fogo pela boca. Nada melhor para servir de base para o gameplay do que controles bons, e felizmente, os controles até que são muito bons, no contexto de um jogo de Game Boy, é claro. A movimentação do Kirby não é muito dura e nem muito escorregadia. Isso provavelmente é parte do privilégio desse jogo ter sido lançado em 1992, ou seja, mais ou menos ali pro meio da vida do console portátil. Sendo assim, as pessoas já tinham se familiarizado com o Game Boy e sabiam fazer jogos mais bem trabalhados com as suas limitações em mente. Vários aspectos aqui mostram esse nível de experiência. Os controles polidos são um deles. Um outro seriam os gráficos. Eles não são nada de espetaculares, mas o nível de atenção aos detalhes nos cenários com certeza é algo a se respeitar. Apesar de ser tudo 50 tons de cinza, eles conseguiram alcançar uma boa variedade e riqueza de visuais. A única coisa que podia melhorar isso mesmo seria afogar o Game Boy num balde de tinta, ou usar uma ROM hack com cores. Mas não são só os meus olhos que precisam comer, os meus ouvidos também. E para minha felicidade como entusiasta de músicas 8-bit, a trilha sonora é muito boa. Vários temas famosos vêm desse jogo, e estes seriam remixados incansavelmente nos próximos. Existe algo bem fascinante em jogar o primeiro jogo de uma franquia e ver como surgiram todas aquelas coisas que você vê nos jogos mais modernos. Não é de ontem que eu me tornei um fã de Kirby, não, isso aí já tem mais de 5 anos para vocês terem uma ideia. E como um fã da série, eu posso dizer que é uma experiência interessante ver a origem de todos os inimigos, personagens e lugares icônicos da série. Muitos rostos familiares nasceram aqui, como o bom e velho Wispy Woods, que é o primeiro boss de praticamente todo o jogo existente do Kirby, e ele é literalmente apenas uma árvore inofensiva. Kirby, incentivando o desmatamento desde 1992. Vocês realmente achavam que ele era um herói? O cara é um psicopata. Já viu os inimigos desse jogo? Eles não são monstros horríveis e assassinos, são só um monte de gato pingado vivendo a própria vida de boa até você chegar e devorar cada traço de existência deles. Dessa forma, Kirby's Dream Land cumpre 2 dos requisitos para ser considerado uma peça de história: ser preto e branco e ter morte de inocentes. Outros bosses famosos que também estão aqui são o Kraku, Kabula, Lololo e Lalala, que são personagens de um outro jogo de puzzle japonês, e é claro que é japonês, afinal os nomes deles são Lololo e Lalala. E não dá pra esquecer o famigerado Rei Dedede, o nosso pinguim obeso favorito. Uma coisa que eu gosto nesses bosses é que você não simplesmente derrota eles de forma barata. Você tem que ser paciente, entrar no ritmo deles, desviar dos golpes e esperar aparecer alguma coisa que dá pra absorver e cuspir neles. Eu não tô falando que esses bosses são desafiadores, até porque não são. E é claro que eu não posso deixar de falar sobre a icônica dancinha que o Kirby faz depois de derrotar os chefes. É uma daquelas coisas desnecessárias que não dá mais pra viver sem. Nada mais apropriado do que sapatear sobre o cadáver dos seus inimigos. Essas danças são um reflexo de um outro aspecto bacana desse jogo, que é o seu carisma.
Existem várias animaçõezinhas divertidas e a cada início de fase nós somos introduzidos com o Kirby fazendo alguma coisa estúpida ou fofinha. Tá nervoso? Vai pescar. Um belo contraste em relação ao último jogo que eu trouxe aqui pro canal, que foi um ótimo exemplo de como não fazer um protagonista legal. Só o Kirby desse jogo aqui tem umas 50 vezes mais carisma que o Daltin, e olha que aqui ele nem sorri, pelo menos não fora da capa. Depois de passar por todas as fases e chegar no castelo do rei DDD, o nosso amigo precisa fazer um boss rush matando todos os chefes de novo. Nada a reclamar pra ser honesto, é rapidinho e se você fez uma vez, consegue fazer de novo. Com a derrota do rei, o Kirby usa os poderes das estrelas que coletou pra se inflar que nem um balão e assim devolver toda a comida roubada. No fim o dia é salvo e todos podem voltar a brisar em paz. E você aí que tá jogando agora pode experimentar o modo extra que abre depois de zerar a campanha. Apertando uma combinação de botões na tela de início você acessa o New Game Plus, um modo mais desafiador para quem achou o jogo normal fácil demais. Ou seja, todo mundo. Eu achei esse um ótimo conteúdo bônus e como eu zerei o jogo normal bem rápido, decidi testar o modo extra para ver de quanto de desafio nós estamos falando. E rapaz, eu fui completamente pego desprevenido. Tomei 4 telas de game over. Nesse modo, o jogo dá um 180 total. Inimigos novos são introduzidos, eles são muito imprevisíveis, spawnando praticamente na sua cara em quantidades bem maiores. Cada canto da fase parece uma armadilha, tu nunca sabe o que vai vir. Os canhões parecem que fizeram uso de substâncias ilegais. Os guarda-chuvas querem um pedaço de você. E esses bichos aqui estão por toda parte e tiram metade do seu HP. Um destaque nesse modo são os bosses, que estão bem mais rápidos e ganharam padrões novos. Se bem que eu nem sei se dá pra chamar isso aqui de padrão, tá mais pra esquizofrenia, olha isso. O meu tempo de gameplay triplicou com esse modo em relação ao jogo normal. E pelo que eu ouvi por aí, o pessoal também passou um perrenguezinho aqui. Então não sou só eu que sou ruim em videogames e isso me deixa aliviado. É meio estranho eles terem incluído um modo desses num jogo supostamente feito para iniciantes, mas é opcional, tá ali para quem tiver coragem. E completando o modo extra, você abre uma última recompensa. Uma tela especial no menu onde você pode ouvir as músicas do jogo e criar uma partida nova customizada onde tu escolhe a sua quantidade de HP e vidas extras. Assim, no geral, o jogo não é nada demais. Não dá pra negar que ele tem sim suas qualidades e é um game com um nível bem respeitável de polidez e carisma. Mas a necessidade de jogar ele foi ficando cada vez menor quanto mais jogos do Kirby foram sendo lançados. Esse aqui é um mero ponto de partida, ainda havia muito a ser experimentado e melhorado no futuro. Diria que o objetivo da HAL e do Sakurai foram alcançados de forma perfeita. Pode dar isso aqui pra um macaco e ele vai saber jogar. O único defeito, entre aspas, do jogo é ter saído pro Game Boy, que não é a melhor plataforma para se aproveitar todo o potencial de um projeto. Felizmente no próximo vídeo nós vamos ver o que acontece com essa franquia quando ela não é limitada por um console portátil fraco. Mas esse aqui é um jogo de plataforma bem ok. Tá ali mais para contar a história mesmo. Ainda assim, eu acho que todos os fãs deveriam jogar ele, para ver como a franquia nasceu. Mas se você não jogar, meio que não vai estar perdendo muita coisa. Ok, gente, antes de fechar, eu quero dar uns avisos importantes. Eu tenho 2 notícias para dar. Uma boa e uma ruim. A boa é que sim, Kirby é a nova saga do canal. A ruim é que, infelizmente, pelo menos por enquanto, eu não vou poder trazer todos os jogos. Os mais modernos, que são os de Nintendo Wii pra frente, e que são considerados os melhores no geral, vão ter que ficar de fora. Vocês estão ligados, né? Franquia First Party da Nintendo. Eu não tenho condições de jogar ou emular nenhum desses jogos mais novos. Meu PC não é tão forte e eu não tenho um Switch ou um 3DS, então... foi mal. Mas mesmo assim nós vamos poder analisar até os títulos de Nintendo DS e isso dá tranquilo uns 7 ou 8 vídeos. Vale lembrar que eu vou estar focando nos títulos mainline da série, então nada de spin-offs. Eu também tinha planos para análise de uns outros jogos aí que eu não consegui comprar ou que nem saiu ainda,
Então, caso eu consiga pôr a mão em algum deles, talvez eu pause a saga para fazer um vídeo e retorne com ela logo depois. De qualquer forma, esse vídeo tá saindo no dia 31, então feliz ano novo e que tudo dê certo em 2024. Paz e bem.